A autonomia médica foi algo muito discutido desde o início da pandemia, muito atacado, e inclusive por causa da defesa da autonomia médica feita pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina. O próprio CFM foi parar no fatídico relatório da CPI da Covid. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje entrevisto o presidente do CFM para falar sobre autonomia médica e também sobre a politização da medicina, que pode estar por trás, inclusive, de muitas mortes aqui no Brasil. Doutor Mauro Ribeiro, então, aqui conosco, presidente do CFM, Conselho Federal de Medicina, um cirurgião geral, especializado também em emergência. Vou deixar ele explicar um pouquinho sobre a especialidade dele. Obrigada, doutor Mauro, por essa entrevista. Eu sei que a agenda é apertada. Eu vou te deixar primeiro explicando como que você chegou ao CFM, que as pessoas fazem muita confusão, até em função de tudo que aconteceu na pandemia, de o CFM ter caído na discussão da CPI da Covid. A gente já vai entrar nesse assunto também, mas acham que é um cargo político. O Conselho Federal de Medicina representa e é o órgão mais representativo dos médicos brasileiros, né? E vocês são escolhidos para representar os médicos pela própria categoria. Isso, Cristina. Primeiro eu quero agradecer em nome do Conselho Federal de Medicina essa oportunidade que você está dando para nós de nos expressarmos, né? Muito obrigado mesmo, de coração. O Conselho Federal de Medicina, Cristina, é uma autarquia federal de direito público. Nós não somos um órgão corporativo da classe médica. Nós pertencemos ao Estado brasileiro. E nós temos competências legais estabelecidas em lei. E o que são as nossas competências? Que não são poucas. Nós somos o órgão supervisor da medicina no Brasil, fiscalizador da medicina do Brasil, normatizador da medicina do Brasil, e desde 2013 nós somos a instituição que determina o que é experimental e o que não é experimental para tratamento de todos os brasileiros, dos 213 milhões de brasileiros. O sistema conselhal não tem um centavo de dinheiro público, apesar de ter uma autarquia federal. O que nos sustenta é o dinheiro dos médicos brasileiros, porque os médicos, para exercer a profissão no Brasil, obrigatoriamente, eles têm que ter registro nos conselhos regionais de medicina. Então, o que nos financia é o dinheiro do médico brasileiro, né? Então, posto isso, como que nós somos eleitos aqui? Nós somos 2 representantes de cada estado. Quem nos elege são os médicos do estado, todos os médicos dos seus estados. Nós não somos, qualquer médico do estado pode se candidatar. Então, quem me elegeu, junto com o meu companheiro de chapa aqui, que é o nosso conselheiro suplente, Flávio Barbosa, foram os médicos de Mato Grosso do Sul. Eu venho lá do meio do mato, Cristina, eu nunca imaginei na minha vida, verdadeiramente, chegar à posição de presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu faço cirurgia geral, me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis, fiz minha residência 3 anos no Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, depois fiquei 3 anos no Hospital Monte Sinai de Nova York, voltei com tudo pronto para ficar no Rio de Janeiro e decidi voltar para a minha terra que eu adotei, porque na realidade eu sou nascido em São Paulo, mas fui para Campo Grande com 4 anos. E lá, enfim, comecei a exercer a profissão, mas a minha profissão é uma profissão basicamente hospitalar, eu atendo pacientes do SUS, né? A minha profissão é uma profissão de atender, operar emergência, trauma, doença inflamatória abdominal e atender emergência. Então, a minha militância na medicina é basicamente a medicina hospitalar, atendendo pacientes do SUS. Entrei para o Conselho Regional, cheguei a presidente do Conselho Regional, vim lá de Mato Grosso do Sul para cá como conselheiro federal e acabei ascendendo aqui e cheguei à presidência do Conselho Federal de Medicina, Cristina, sem ter compromisso com absolutamente ninguém. Eu cheguei graças aos médicos de Mato Grosso do Sul e ao apoio dos conselheiros do Conselho Federal de Medicina, a quem eu agradeço imensamente. Nós éramos 56, só os titulares que votam. Infelizmente, nós perdemos um conselheiro recentemente, o Jailson, que faleceu do Espírito Santo. Hoje nós somos 55. E temos um conselho hoje totalmente harmônico, totalmente voltado para a defesa da autonomia do médico brasileiro diante desse ataque covarde que os médicos brasileiros estão sofrendo. Porque quando o Conselho Federal de Medicina, Cristina, ele é atacado da forma como tem sido atacado, por parte da imprensa, por parte de políticos, quem está sendo atacado são os médicos brasileiros. Porque, embora o sistema associativo, o sistema sindical tenham toda a legitimidade,
a verdadeira representação dos médicos brasileiros é feita através do Conselho Federal de Medicina por uma razão simples. Todos os médicos brasileiros têm registro na nossa instituição. A nossa instituição é a maior instituição reguladora de medicina no mundo, né? Então, diante de uma doença maldita, como é essa Covid, uma doença que é altamente transmissível, uma doença que mata, que já matou aí quase 610 mil brasileiros, nós estamos à frente desse processo, Cristina. Nós, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os assistentes sociais, os psicólogos, os dentistas, os médicos brasileiros, junto com esses outros profissionais, são os verdadeiros heróis. Não são os políticos que estão na CPI falando bobagem. Não são os jornalistas, aí eu peço a sua generosidade de entender a crítica, né? Claro. Que se colocam como arautos da verdade, falando sobre trabalhos médicos, falando sobre ciência médica, né? Como se fossem os absolutos donos da verdade, tentando reduzir e desqualificar a maior instituição médica do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, como se nós fizéssemos parte de um plano de apoiamento ao presidente da República, quando o que nós fazemos simplesmente é legislarmos para os médicos brasileiros. A nossa competência, ela está para legislar dentro da medicina brasileira. Agora, o que nós fazemos como uma autarquia, claro que é uma coisa importante. Se o presidente da República usa um parecer que nós fizemos em defesa da autonomia do médico, o presidente da República defende essa autonomia do médico, ele está indo ao encontro das determinações que o Conselho Federal de Medicina faz para os médicos brasileiros. Quando os juízes de primeira instância, de tribunais de justiça, pegam as nossas resoluções e utilizam as nossas resoluções, a mesma coisa. Nós temos um papel importante dentro da medicina, por sermos a maior autoridade médica do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, e normatizarmos a medicina brasileira. Então, por exemplo, o Congresso Nacional delegou à nossa instituição estabelecer os critérios de morte encefálica, Cristina. Nós determinamos o que é morte encefálica no Brasil. Essa responsabilidade ela é gigantesca. Nós temos a responsabilidade de dizer quando um brasileiro morre, quando o cérebro dele para. As nossas resoluções sobre emergência, as nossas resoluções sobre reprodução assistida, elas praticamente têm força de lei, porque é elas que regulam essa matéria no Brasil. Então, querer reduzir a grandeza, a imensidão do Conselho Federal de Medicina a um parecer que equilibra essa discussão em relação ao tratamento na fase inicial da doença Covid, né, e tentar nos desqualificar como se nós tivéssemos, né, aqui 55 conselheiros a serviço do governo brasileiro, não. Isso é uma covardia muito grande por parte da imprensa, que quer nos calar, na realidade. A imprensa quer nos calar. Nós estamos passando um momento no Brasil, a gente estava até conversando aqui hoje, que é muito estranho para mim. Eu tenho 62 anos de idade. Né? Para mim é tudo muito estranho o que está acontecendo, porque nós não podemos mais discutir certos assuntos, inclusive na medicina. Para todos nós, né, doutor? Desculpe cortar aqui, mas para todos nós, porque parte da imprensa, e aí me incluo nela, também está sendo censurada pela própria imprensa que criou as agências de checagem, eu coloco muito entre aspas, porque a Gestapo atual, né, essas agências de checagem escolhem quem checar, o que checar e definem o que é verdade e o que é mentira, mesmo em cima de opiniões, às vezes. E tem a censura que vem das redes sociais, das grandes empresas de tecnologia, empresas de vídeo. Eu, inclusive, fiz vídeo, porque eu gravo vídeos de opinião também, eu fiz vídeo ao longo da pandemia alertando para isso, que médicos estavam sendo censurados no vocabulário até, para não ter as informações derrubadas pelas redes sociais, tinham que abrir mão de subterfúgios para ficar arrumando sinônimos em momentos em que estavam dando aulas médicas online, tentando passar conhecimento, ou até em momentos de entrevista. Eu tive lives derrubadas porque determinada médica não podia mais falar, tinha que ser calada. E eu tinha gravado 5 meses antes, ficou 5 meses no ar, alguém denunciou e foi considerado aquilo um absurdo e derrubaram, não tem defesa. Então, é um momento estranho para o senhor que está com 62 anos, mas eu também acho que até para o brasileiro que tem 12, 15, que está começando a entender as coisas, é um momento muito estranho, né? E eu deixei esse espaço todo para o senhor explicar bem o que é o CFM e como que o senhor chegou ao CFM, porque eu acho que parte da confusão, especificamente em relação ao CFM, veio de outras entidades médicas. Então, a população não sabe mais que o CFM está acima de uma sociedade de infectologia ou de uma associação médica brasileira mesmo, que não aglutina todos os representantes da categoria. O CFM, sim, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Agora, todos têm sua importância.
né? Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, nós dependemos da sociedade de especialidade. Mas o parecer, o posicionamento de uma sociedade de especialidade não vai ditar o comportamento do Conselho Federal de Medicina. Aí não, porque as pessoas falam, né? E às vezes nós somos arguídos de uma forma como se nós tivéssemos que seguir a sociedade de especialidade. Cristina, não existe uma instituição médica no Brasil, até pelas próprias responsabilidades legais que nós temos, que seguir mais pela ciência do que o Conselho Federal de Medicina. Nós temos 2 profissionais do mais alto gabarito que fazem uma varredura de tudo que acontece na literatura para nós. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade legal é imensa. Agora, o que nos entristece, Cristina, é que como que os médicos brasileiros, nesse momento tão difícil, podem estar sendo atacados de uma forma tão covarde por parte da imprensa, por políticos, porque essas pessoas que dão opiniões, elas não sabem o que é ter um paciente de Covid na sua frente. Eu posso falar, porque eu trabalho, Cristina. Terça, sábado, domingo e segunda, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhando. Eu sou da ponta. Eu não parei de trabalhar em função do cargo que eu ocupo como presidente do Conselho Federal de Medicina. Então, as pessoas, elas são até arrogantes e prepotentes da forma como colocam as coisas para o médico brasileiro. Só que nós fizemos uma pesquisa, Cristina, e uma das perguntas que nós fizemos com essa pesquisa, e foi pesquisa presencial, não foi pesquisa por telefone, nada disso, aos médicos e à população nos postos de saúde. Você concorda com a posição do Conselho Federal de Medicina de delegar ao médico e ao paciente na consulta, dentro de suas autonomias constitucionais, que são garantias constitucionais, a gente não pode esquecer, de delegar ao médico e ao paciente qual o tratamento que vai ser feito? 86% dos médicos brasileiros concordaram e 83% da população concordaram. Então, nós estamos no caminho certo. Nós não preconizamos, Cristina, nenhum tipo de tratamento. Nós defendemos a autonomia do médico. Mas a imprensa, todo momento, parte da imprensa fica dizendo que nós defendemos tratamento, nós defendemos cloroquina, nós defendemos isso, nós defendemos... Deixa o médico fazer o que ele achar que ele tem que fazer. É lamentável, é uma catástrofe que mais de 600 mil brasileiros tenham morrido. Mas mais de 21 milhões foram salvos. Sim. Se não tivesse os médicos, os outros profissionais de saúde, do SUS, quantos de nós teriam morrido? E um outro levantamento, né, que não foi feito, que eu acho desonesto até não terem feito, seja a imprensa ou seja políticos, quem quer que esteja aí atacando médicos, é dos 610 mil, quase 610 mil que morreram, quantos morreram por falta de tratamento? Porque ficar esperando para ver como o organismo reage numa doença nova é uma crueldade com o paciente. E a gente também, por conta dessa polêmica toda, sonegou o acesso à informação verídica. Tem muitos estudos aí apontando eficácia razoável em determinados medicamentos. Não é só esse medicamento que o senhor citou, que eu nem vou citar de novo aqui para não ter a nossa entrevista também derrubada. Tem mais isso, né? A gente tem que ficar se policiando. Tem esse, tem aquele outro remédio, né? O que o pessoal diz para piolho, que são usados em diversos países com resultados, às vezes não está documentado lá com estudo duplo cego randomizado, mas até quem entende um pouquinho da dinâmica da ciência sabe que demora para ter esse estudo nível A. No meio de uma pandemia não se vai conseguir isso, né? Então, eu fico me questionando quantos desses mortos da Covid, infelizmente, morreram por falta de conhecimento, mas por falta de tratamento, por causa dessa polêmica toda, respeitando aqueles que não querem se tratar, não querem se sujeitar a algo que não está comprovado, claro, mas né, tem esse lado também que ninguém questiona. Mas escute, me alonguei no comentário aqui, eu não quero extrapolar seu horário, eu queria te dar um espaço para você falar especificamente da questão do relatório da CPI, que acabou incluindo o Conselho Federal de Medicina, o senhor nominalmente, né, e acabou tentando, de alguma forma, criminalizar a atuação do Conselho. Não, Cristina, antes de entrar propriamente na CPI, eu só vou falar uma coisa para você, né? Quem garante ao médico brasileiro o exercício pleno da medicina somos nós. Então, fica aqui um recado para todos os médicos e médicas que estiverem nos ouvindo. Exerça a medicina na sua plenitude, dentro de suas garantias constitucionais. Porque toda a pressão que fazem hoje em cima dos médicos, deixa com o Conselho Federal de Medicina que nós vamos fazer essa defesa do médico brasileiro. E nós não temos decepção com a justiça em relação a esse assunto. Fomos questionados pela Defensoria Pública da União, estamos respondendo. Fomos questionados por alguns procuradores federais, estamos respondendo. Agora, tivemos o apoio de um sem número, inclusive de advogados, nessas questões todas que estão envolvendo. Essas 2 drogas que são utilizadas,
é legítimo, Cristina, que se discuta a eficácia dessas drogas no tratamento da Covid. Agora, dizer que essas drogas matam, isso é uma desonestidade intelectual muito grande. Então, não vão calar o Conselho Federal de Medicina, em hipótese alguma, que nós vamos, sem nenhuma arrogância e prepotência, nós vamos defender o direito do médico brasileiro de exercer a sua autonomia em qualquer instância. E, até o momento, nós nunca tivemos problema com a justiça brasileira nesse sentido específico. A justiça tem respeitado a autonomia do médico brasileiro. Em relação à CPI, nenhuma surpresa para nós, né? Nós nos colocamos à disposição de sermos ouvidos da CPI. Se a CPI está falando sobre uma doença, se a CPI está falando sobre o tratamento de uma doença, e se nós somos a entidade, a instituição que regula a medicina no Brasil, se nós temos a competência legal de estabelecer o que é experimental e o que não é experimental no Brasil, como que pode o Conselho Federal de Medicina não ter sido ouvido na CPI? Qual é a lógica disso? Não existe lógica nesse raciocínio, né? Agora, qual a conclusão que nós chegamos? Foi uma CPI política. A CPI não queria ouvir o que a instituição isenta tinha a dizer ou o que defendia determinados tratamentos tinha a dizer. Queria ouvir um lado, com objetivos puramente políticos. Nunca estivemos tão tranquilos nas nossas vidas, porque o que nós estamos defendendo não é um tratamento, é a autonomia do médico brasileiro. E é isso que nós vamos fazer. No momento que fomos citados pelo Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que tem nosso maior respeito, que também é atacado por parte da imprensa, que também é atacado por parte desses políticos que criaram uma narrativa no Brasil, nós vamos apresentar a nossa defesa, citando a Constituição e citando a autonomia do médico brasileiro. Estamos muito, muito, muito tranquilos, apenas lamentamos aquele clima que foi criado dentro daquela comissão parlamentar de inquérito, um clima que médicas foram atacadas. A doutora Nise Yamaguchi, a doutora Mayra Pinheiro foram atacadas por senadores médicos, como foi o caso, por exemplo, do senador Otto Alencar. E nós, inclusive, fizemos um filme de defesa das médicas, né? Assim, um comportamento muito triste do doutor Otto Alencar naquele momento, atacando duas médicas de uma forma, eu vou chamar como inapropriada, certo? Agora, ali para ser suave, né? Para ser suave. Agora, ali o que a gente via, o que era? Um ambiente tóxico, um ambiente que não tinha nada de democrático, as pessoas eram interrompidas a todo momento, as pessoas não conseguiam concluir seus raciocínios, certo? E a única coisa que nós gostaríamos era de termos estado presentes para poder colocar a visão da maior autoridade médica do Brasil, que é o Conselho Federal de Medicina, em relação a um tema tão relevante para a população brasileira como o tratamento da Covid. Sim. Eu vou só te pedir um último comentáriozinho, a gente já encerra para o senhor poder seguir sua agenda, e algum recado para a população brasileira, porque a maior vítima, a gente entende toda essa dor dos médicos e é extrema, é absurda, é absurdo o que foi feito com a medicina e com os médicos, a criminalização, essa associação a charlatanismo que esses políticos fizeram lá na CPI também, mas a maior vítima continua sendo a população, especialmente aqueles indivíduos que não têm acesso a fontes variadas de informação, que jamais vão ler um estudo científico, ou se conseguirem ter acesso a um estudo, não vão nem entender os níveis de evidência científica, não conseguem, ficam muito confusos. Que recado que o senhor gostaria de dar para essas pessoas? Primeiro, eu quero dizer que os grandes heróis nessa batalha, se existem alguns heróis, são os médicos e os outros profissionais da área de saúde. Porque só nós sabemos o que nós passamos e o que nós estamos passando no enfrentamento dessa doença terrível, que nenhum de nós tinha qualquer tipo de perspectiva de enfrentar nos tempos modernos. Então, só nós sabemos o que é receber um paciente jovem que morre, ou um pai, ou uma mãe, ou uma pessoa que pega a doença com sintomas gripais e vem até o médico desesperada pela possibilidade de morrer. Desesperada porque tem filhos pequenos. Eu não estou aqui, Cristina, falando com você no sentido de criar um ambiente romântico para o médico sair como herói. Não, eu estou falando do que é a realidade brasileira. Porque aí que eu justifico novamente. Nós, médicos brasileiros, nos sentimos agredidos quando somos culpabilizados por instituir qualquer tipo de tratamento. Porque o parecer do CFM, Cristina, isso é importante dizer, ele dá
o direito ao médico estabelecer para o seu paciente qualquer tipo de tratamento que ele quiser. Quem quiser usar aquelas drogas, mas também quem não quiser usar. O parecer é o mesmo, é o parecer que dá ao médico brasileiro a garantia ética e legal para ele tratar o paciente da forma que ele julgar melhor. O que a população brasileira tem que fazer? Tem que confiar no médico e nos profissionais da área de saúde que estão lá na frente tratando da população brasileira. Porque o médico brasileiro, ele não precisa de entidade médica, CFM, AMB, PENAM, FMB, Sociedade de Especialidade, para dizer para ele o que ele tem que tratar com a Covid. Que a maior parte dessas pessoas nunca viram um paciente de Covid na vida. A maior parte dos jornalistas que ficam se apregoando como grandes cientistas da medicina, dando opiniões definitivas, nunca viram um paciente de Covid na vida. Os grandes políticos, e tem o nosso respeito, Cristina, porque tudo se resolve dentro do Congresso Nacional, a nossa Casa de Leis, pelo amor de Deus. Eu não estou falando o contrário, não. Certo? Agora, aqueles que nos atacaram e que nos atacam, eles têm que entender isso. Eles não sabem o que é estar com um paciente que está ali, ó, morrendo de medo pela possibilidade de morrer, tendo filho, tendo mãe, tendo pai, tendo marido, seja lá qual for. Então, o que é o recado para a população brasileira? Confie no médico brasileiro e nos profissionais de saúde do Brasil, porque nós sabemos o que fazer com você em qualquer circunstância. Teve início de sintoma de gripe? Procure um médico. Essa é a recomendação do Conselho Federal de Medicina e confie nos profissionais que vão te atender. É simples assim. Doutor Mauro Ribeiro, muito obrigada. Boa sorte aí na caminhada. A pandemia não acabou, né? As pessoas estão com essa ilusão em função do avanço da vacinação, da redução do número de casos, mas está aí a Europa, os países do hemisfério norte, para mostrar que nem com vacinação, voltando, né? Nem com vacinação a gente pode, nesse momento, abrir mão dos cuidados. Obrigada, viu, doutor? Bom dia. Prazer imenso falar com você, Cristina. Parabéns pela sua carreira. Te acompanho de perto. Obrigada, prazer foi meu e toda a minha solidariedade aos médicos, viu? Os que são contra, os que são a favor, seja, mas pela autonomia médica. Obrigado, meus médicos estão fortes, graças a Deus. Vamos seguir dentro da nossa autonomia, que nós, os outros profissionais de saúde, é que estamos salvando a população brasileira. E eu agradeço também a você que nos assistiu até agora e agradeço especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são eles que garantem a produção de conteúdos como esse. Se você ainda não é nosso assinante, te convido a entrar para a nossa comunidade. Aí na tela tem um QR Code, através dele você chega a uma promoção. Também tem um link na descrição desse vídeo para você acessar a promoção. E sendo nosso assinante, você tem acesso, além de toda a cobertura jornalística, a conteúdo exclusivo, produzido por mais de 40 colunistas. Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, J.R. Guzzo, Luiz Ernesto Lacombe, Tameia Danelon, Daniel Lopes, tem muita gente entre os colunistas da Gazeta do Povo. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.